Hello, hello, Pre-Inter 1 students. In this class, we're going to study the grammar component on Unit 2A. Vamos compartilhar aqui. Olha só. Na Unit 2A, nós estamos recapitulando past simple, ok? De regular and irregular verbs. Bem simples, né? O past simple já tem um nome, né? É past simple. O past simple, ele é mais simples do que o present simple, sabia? Então, deveria dizer o past mais simple. Não, simple plus. Bom, people, olha só. Nós temos aqui regular e irregular verbs. Tá? Por que regular e irregular verbs? Porque os verbos regulars, eles seguem uma regra, né? E os irregulars são estranhos. Eles têm, para cada um, eles têm uma forma diferente de fazer o passado. Tá bom. Uma informação super útil. Nós só precisamos conhecer o past tense do verbo quando nós usamos o verbo na afirmativa. Tá? Quando usamos na negativa, nós usamos didn't para todo mundo. Quando usamos na pergunta, nós usamos did para todo mundo. E quando nós usamos o did ou didn't, o verbo fica na forma original. Não é necessário usar o passado. Falou? Muito bem. Então, como foi dito agora há pouco, o regular verb, ele possui uma regra. Então, todos os verbos regulares, eles terminam com ed. Eles concluem, né, a ortografia com ed. Então, aqui, ó, we stayed at a hotel last summer. Então, está na afirmativa, tem que usar o passado. Né? É possível usar o we did stay? Não, não é. Ok? Tem que usar o verbo no passado, senão não precisaria passar de verbo. Então, tem que usar. Então, aqui, use irregular. I went to Turkey twice last year. Né? Fui à Turquia 2 vezes no ano passado. Então, aqui, I went to Turkey. Went é o passado de go, que não segue regra, né? Eles são rebeldes, não seguem as regras, têm sua forma fixa. Né? Muito bem. Então, como é que nós fazemos o passado dos verbos? Vamos dar uma olhadinha aqui do lado e vamos verificar isso. Olha só. Aqui é para os verbos regulares. Tá? Então, de um modo geral, nós podemos dizer que acrescenta-se, né, o ed ao verbo. Então, work, worked. Stay, stayed. Aí terminou em Y, mas antes do Y há uma vogal. Então, tá tudo bem, só colocar ed. Bom, para os verbos que terminam em E, né? Então, nós eliminamos o E, ou, aliás, aproveitamos o E, né, para colocar o D. Então, like, liked, né? Dance, danced. E aqui nós temos um verbo terminado em Y, e antes do Y há uma consoante. Então, né, o Y some e coloca-se IED, tá certo? E isso é study, studied, cry, cried, specify, specified. E, finalmente, nós temos a regra de consoante, vogal, consoante, que nós duplicamos a última consoante antes de colocar o ED. Então, stop, stopped. Certinho? Plan, planned. E são tantos. Certinho? Muito bem. Então, assim é que nós fazemos o passado dos verbos regulares. E dos verbos irregulares, hein? Bom, já que não há regras, nós precisamos memorizar quais sejam os passados dos verbos. Então, ali nós temos go, went, see, saw, e na página 164, então, tu vais encontrar uma lista com aproximadamente 60 verbos, 64 verbos, na verdade, com o seu passado irregular. Ok? Muito bem, então, vamos deixar esse ponto já certinho. Na afirmativa, é obrigatório utilizar o verbo no passado. Né? Porém, na negativa, olha só o que acontece. He didn't stay with friends. Não ficou com os amigos. Didn't, usou did, o verbo volta ao original. Tá?
E aqui, perdão, acho que eu passei aqui, ó. She didn't go to France. She didn't go to France. Usamos o did, usamos o go, certo? Ela não foi à França. Então, é dessa forma. E a pergunta, ela vai seguir uma estrutura muito semelhante, ó. Did you stay for the weekend? Tá? Did you go to Madrid? E quando nós utilizamos o didn't ou o did, não importa se o verbo é regular, se é irregular, todos eles voltam ao estado original, o que chamamos também de infinitivo. Tá certo? Então aqui o stay, ele é um verbo regular. Né? Mas aí volta ao normal. Né? O go é um verbo irregular, mas volta ao normal quando nós usamos o did. Certo? Importante lembrar que nós fazemos a pergunta com did e a resposta curta tem que ser com did. Ok? Did you like the dinner last night? Yes, I did. Impossível, não pode dizer yes, I liked. É very feio, tá certo? Então, não façam isso. Did you go to Madrid last weekend? No, we didn't. Né? Então, did. Certinho? Então, é dessa forma que nós utilizamos o passado dos verbs. Falou? Muito bem. Então, este foi o conteúdo gramatical da Unit 2A. Falou? Valeu, então. Até a próxima aula.